Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar um pouco sobre Bitcoin. Vou falar aqui sobre os 3 principais motivos pelos quais eu invisto em Bitcoin, qual que é a minha tese de investimentos na moeda e também como você deve alocar esse tipo de ativo na sua carteira, caso para você faça sentido. Meus amigos, o investidor raiz também investe em Bitcoin e em criptomoedas. Então aproveita aqui, antes de adiantar nessa análise, já vou te pedir para deixar aqui nos comentários se você já investe em alguma criptomoeda, qual você investe, se você investe em Bitcoin, o que você acha do Bitcoin. E aproveita também, como sempre, para se inscrever, ativar as notificações e deixar o like para poder dar uma força aqui para o investidor raiz. Então agora, sem mais delongas, vamos entrar aqui na tese de investimentos no Bitcoin. Bom, essa tese ela é mais com viés da questão da moeda em si, mas mais fundamentada em cima de alguns aspectos econômicos, tá? Vou falar aqui um pouco de alguns aspectos econômicos. Não estou aqui julgando nenhuma política monetária de nenhum governo, de nenhum país. O vídeo não tem nenhum cunho político, mas vou passar aqui por alguns aspectos econômicos. Então, começando aqui, primeiro principal motivo que eu invisto em Bitcoin é a sua característica de ser uma moeda descentralizada. Então, o que isso quer dizer? Que é uma moeda que não está atrelada a nenhum banco central, não está atrelada a nenhum governo. E isso acaba, no final das contas, servindo como uma reserva de valor, ou seja, uma proteção contra a inflação. Para quem estuda um pouco de economia, entende que sempre que o governo quer estimular o consumo, ou seja, gerar emprego, gerar renda para as famílias, ele acaba adotando algumas políticas monetárias que são políticas expansionistas. Então, o que isso quer dizer? Ele basicamente baixa a taxa de juros, né? Agora a taxa de juros voltou a subir, mas se a gente pegar 2 anos atrás, estava ali próximo da mínima, ou na mínima, né? A Selic mudou tanto que eu nem lembro mais, mas mais ou menos eu acredito que 2 anos atrás estava ali no patamar, ali para 2019, 2020, estava ali no patamar próximo de 2%. Então, o governo estava nessa pegada aí de estimular o consumo, gerar emprego, né? Que a gente vê o nosso país passando muito por essa situação, né? Precisando diminuir o nível de desemprego. E também agora com a pandemia, ele acabou tendo que fazer isso aí novamente. Até mostrar aqui, olha só, é só jogar aqui no Google que vocês conseguem ver aqui, ó. Guedes anuncia injeção de 147 bilhões na economia. Governo federal já gastou 509 bilhões no enfrentamento à pandemia. No cenário, né, nesse cenário atípico, cenário de pandemia, não somente o Brasil, mas todo mundo teve que injetar dinheiro na economia para poder manter aí as famílias, né? Algumas pessoas não puderam trabalhar, né? Microempreendedores aí sem poder abrir os seus negócios devido ao lockdown. Então o governo, para poder dar um auxílio aí para essas famílias, para esses empreendedores, teve que injetar muito dinheiro. Então a gente viu aí auxílio emergencial e várias outras medidas. Isso aí é necessário, né? Mas tem sim, dentro da economia a gente vê sempre algum efeito colateral. Então qual que é o efeito colateral disso que a gente está sofrendo aí agora? É a grande questão da inflação, né? Porque quando a gente injeta muito dinheiro, coloca muito dinheiro em circulação e a demanda, a oferta de produtos e serviços não acompanha a demanda, né? A lei da demanda e da oferta. Se tem muito dinheiro em circulação e essa oferta não acompanha, consequentemente os preços inflacionam, ou seja, o dinheiro ele perde valor. Então a gente está vendo isso, pegar no acumulado aí dos últimos 12 meses, olha só, notícia até recente, inflação no IPCA sobe 0,54 em janeiro, a maior alta para o mês desde 2016. No acumulado dos últimos 12 meses até janeiro, o IPCA teve alta de 10,38%. Então, se você acha que a Selic está subindo muito, né, a renda fixa está pagando bem, se a gente pegar nos últimos 12 meses, ela perdeu muito para a inflação. Então, quem deixou o dinheiro ali parado no banco perdeu muito dinheiro, perdeu muito poder de compra. Então, esse é o primeiro principal motivo pelo qual eu invisto em Bitcoin, por ser uma moeda descentralizada, então ela acaba não sofrendo aí com risco do governo, risco governamental, risco aí do governo sair imprimindo moeda, sair gerando inflação, não somente aqui no Brasil, como em vários outros países, como em todo o mundo, né? O Bitcoin não está atrelado a nenhum governo. Então a gente pode ver também que nos países vizinhos, Venezuela, Argentina, que vem sofrendo muito mais, né? O próprio Brasil já teve que passar por várias criações de moedas. Então a inflação não é uma história nova aqui no nosso país, nem nos países vizinhos.
Então, o primeiro motivo é o fato de ser uma moeda descentralizada. Ele pode servir muito bem como reserva de valor. Vamos entrar aqui então no segundo principal motivo. O segundo principal motivo é que o Bitcoin ele tem um limite de moedas, ou seja, ele tem uma certa escassez. Tudo aquilo que é escasso por natureza, ele passa a ter um valor maior. Então aqui eu estou no site da CoinGecko, a gente consegue ver o supply total aqui do Bitcoin é 21 milhões de moedas. E uma observação interessante é que já foram minerados, olha só, 18 milhões 953 mil moedas. Ao passo que quanto mais moedas são mineradas, mais difícil fica minerar, mais complexo fica essa operação, as operações matemáticas, mais requer uma boa máquina, né, um bom computador para poder minerar essa moeda. Então fica mais custoso e, consequentemente, ele passa a valer mais. Lembrando que esse fato da moeda ser limitada, na hora que chegar no limite total de produção e a gente soma isso, a questão da demanda ser cada vez maior, a gente vê cada vez mais pessoas investindo em Bitcoin, a gente vê investidores institucionais investindo em Bitcoin, né? Empresas comprando, colocando uma parte do caixa em Bitcoin, a gente vê fundos de investimento investindo em Bitcoin, ou seja, a demanda está cada vez maior pelo Bitcoin, porém a oferta está cada vez menor. Quanto mais é minerado, mais difícil fica minerar, mais caro fica minerar e no final das contas, na hora que bater os 21 milhões de moedas, acabou. Quem tem, tem. Quem não tem, vai ter que comprar de quem tem. Então, só isso, né? Só olhando por esse lado, a gente já entende que isso faz com que o Bitcoin cada vez mais ele seja valioso. Por quê? Porque é algo escasso, é algo que está cada vez mais difícil de conseguir e é algo que cada vez mais tem pessoas interessadas, empresas interessadas em comprar. Então isso também é um segundo driver que faz a gente chegar na conclusão que o Bitcoin ele pode cada vez mais valer mais. E por último, mas não menos importante, o terceiro principal driver aqui de investimento no Bitcoin é a assimetria de risco, né? Por que eu investi em Bitcoin? Se a gente pegar aqui, olha só, esse é um gráfico dos últimos 5 anos, né, do Bitcoin. Então a gente consegue ver que lá em 2017 ele estava cotado a R$ 3.292. Ou seja, com R$ 3.292 você conseguiria comprar um Bitcoin, que hoje vale R$ 232.871 no momento que eu estou gravando esse vídeo, levando em consideração que está em baixa, tá? Se a gente pegar aqui, olha, já chegou a bater 346 mil, 348 mil. Então o Bitcoin ele sofreu uma certa correção, mas se a gente pegar essa valorização há 5 anos, uma valorização de quase 7.000%, ou seja, quem colocou aqui 3.292 e segurou, viu virar 232 mil reais, quase 233 mil. Então eu particularmente gosto muito de ações, mas nenhum outro investimento assim em relação a ações eu acredito que tenha entregado um retorno tão grande aqui nesse período. Pode ser que eu esteja enganado? Pode, mas é algo assim, surreal, né? Dizendo assim, porque você colocar 3 mil e virar quase 233 mil é uma valorização gigantesca. Então é um ativo que tem um potencial de valorizar muito grande, não somente de você precisar esperar 20, 30 anos. Mas o que eu gosto de deixar de observação aqui? É um ativo mais volátil, né? A gente, conforme eu já mostrei aqui no gráfico, já valorizou muito. A gente às vezes vê queda de 50% ou mais no Bitcoin durante todo esse período, por ser um ativo de renda variável. Ele não vai ficar o tempo todo subindo em linha reta, mas diante do que eu falei aqui, dessa escassez, dessa questão da inflação mundial e da demanda cada vez maior, né, por novos investidores institucionais, eu acredito que o Bitcoin ainda possa valorizar bastante. Porém, no entanto, né, pode ser que no final das contas o Bitcoin não tenha nenhum valor, mas é aí que entra a tese de investimentos. Como que eu acredito que você deva alocar esse tipo de ativo em carteira? Por ser um ativo que tem um grande potencial de valorização, você não precisa chegar lá e colocar 50% da sua carteira em Bitcoin, caso você já tenha outros ativos. Vai depender muito do seu perfil de investidor, mas talvez ali com 5%, dependendo se você for mais arrojado, 10% do seu patrimônio em Bitcoin, esse valor possa multiplicar por 10, 20, 100 vezes no médio a longo prazo. Ou talvez, se der tudo errado, se você colocou ali 5% da sua carteira em Bitcoin, não vai ser algo que vai
destruir todo o seu patrimônio, não vai ser algo que vai te tirar o sono, não vai ser algo que vai acabar com a sua jornada como investidor, não vai ser algo que vai te levar à ruína. Então, para complementar a tese, devido a essa assimetria de risco, eu considero bem interessante você ter uma parcela do seu patrimônio em Bitcoin, dependendo de qual que é o seu perfil de investidor. Pode ser de 5% a 10%, depende do seu apetite a risco. Por quê? Porque é um ativo que pode dobrar, triplicar, multiplicar por 10 vezes no médio a longo prazo. E se tudo der errado, não vai ser algo que vai destruir a sua carteira de investimentos. Então, devido a essa assimetria de risco, é mais um ponto que eu acredito que vale muito a pena você ter uma parcela do seu patrimônio investida em Bitcoin. Então, minha opinião é essa. Deixa aqui nos comentários se você quer mais vídeos sobre criptomoedas que eu posso trazer aqui para você e falar um pouco mais sobre esse assunto. Aproveita também para compartilhar com quem você acredita que tenha interesse nesse conteúdo e deixar aqui qual que é a sua opinião, qual que é o próximo ativo que você quer ver no canal do Investidor Raiz. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Vai segurando para pegar toda essa valorização. E caso